Imagina acordar todos os dias com um som de sirene, aviões passando por cima da sua casa, bombas explodindo ao longe. Parece cena de filme, né? Mas para milhares de pessoas na Europa, entre 1939 e 1945, isso era vida real. Durante a Segunda Guerra Mundial, cidades inteiras foram destruídas, famílias separadas e a esperança parecia um artigo de luxo. Agora, imagina você e sua família decidindo abandonar tudo isso, sua casa, seu trabalho, sua cidade, sua cultura, tudo, para embarcar em um navio rumo a um continente distante, a América, em busca de segurança e recomeço. Foi exatamente isso que milhares de europeus fizeram, e entre eles, uma grande quantidade de italianos. Hoje, vamos mergulhar na história da imigração de europeus para a América, com destaque para o Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, vamos entender por que essas pessoas fugiram, como chegaram, como viveram e o legado que deixaram. Entre 1939 e 1945, o planeta viveu uma das maiores tragédias da humanidade. A Europa se tornou palco da Segunda Guerra Mundial, com bombardeios, fome, perseguição políticas e crises econômicas devastadoras. A Itália, liderada por Mussolini, estava alinhada ao lado da Alemanha nazista. No começo, o regime prometia glória e expansão, mas que veio mesmo foi destruição, racionamento de comida, desemprego e medo constante. As grandes cidades italianas, Roma, Milão e Turim, sofreram com bombardeios. As pessoas viviam escondidas em abrigos subterrâneos. Os mercados tinham prateleiras vazias e muitos homens eram convocados à força para lutar. Mas mães, pais, avós começaram a perceber que se quisessem sobreviver precisavam procurar abrigo em outro lugar. E foi aí que a América apareceu como uma luz no fim do túnel. O continente americano, e em especial o Brasil, representava paz, segurança e, quem sabe, uma nova vida. E o que esses imigrantes vieram fazer no Brasil? Os italianos se destacaram principalmente em 4 áreas. Primeira, a agricultura, nas lavouras de café e uvas, ajudando a impulsionar a produção rural. Segundo, na construção civil, trabalhando na expansão das cidades em infraestrutura. No terceiro, na indústria nascente, muitos se tornaram operários e nas fábricas do Sudeste. E quarto, no comércio, abriu padarias, restaurantes, oficinas e pequenas empresas familiares. Com o passar dos anos, várias dessas famílias prosperaram e contribuíram para modernizar a economia brasileira. A migração italiana deixou marcas profundas no Brasil, não apenas na economia, mas também na cultura, na gastronomia. A gente sente a influência todos os dias, massas, vinhos e pães, sobremesas típicas. Na arquitetura, muitas cidades do sul e sudeste ainda preservam construções no estilo europeu. Na linguagem, expressões e sotaques italianos entraram no português, falando músicas e nas festas tradicionais italianas se misturando ao samba e ao forró. Hoje, descendentes italianos somam milhões no Brasil. Eles são médicos, agricultores, professores, artistas e muito mais. Depois de semanas no mar, finalmente terra à vista. Os portos brasileiros, principalmente o de Santos, se tornaram portas de entrada para milhares de imigrantes italianos durante a guerra. Mas não pense que a vida ficou fácil do dia para a noite. Os desembarques, eles eram direcionados para trabalhar em fazendas de café no interior de São Paulo e também em estados como Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estados recebiam um número significativo de imigrantes e foi ali que nasceu muitas das colônias agrícolas e comunidades italianas que ainda existem hoje. O trabalho era duro, sim, mas para quem vinha de uma Europa destruída, plantar café, uva e milho debaixo do sol era, no mínimo, uma nova chance de vida. Nem tudo foi acolhimento e alegria. Lembra que a Itália faz parte do eixo? Isso gerou desconfiança. Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil rompeu ligações com a Itália e entrou em guerra ao lado dos aliados. Resultado, os italianos que viviam no Brasil foram vistos com olhos desconfiados. O governo baixou uma série de decretos proibindo o uso público de idiomas estrangeiros, principalmente o alemão, o japonês e, é claro, o italiano. Não podia mais falar a língua na rua, nas escolas, em igrejas e muito menos em rádio. Uma curiosidade sobre esse momento é que é nesse momento histórico que entra um dos casos mais conhecidos de um dos maiores clubes do futebol do Brasil.
O time que hoje conhecemos como Cruzeiro Esporte Clube foi fundado em 1921 com o nome Palestra Itália, em Belo Horizonte. Isso porque foi criado por imigrantes italianos e seus descendentes em Belo Horizonte. Só que, em 1942, com a Itália sendo inimiga do Brasil, o governo proibiu o uso de qualquer símbolo, bandeira ou nome que remetesse a país do eixo. Ou seja, o Palestra Itália foi obrigado a mudar de nome, se quisesse continuar existindo. E foi assim que em 7 de outubro de 1942, o clube passou a se chamar oficialmente Cruzeiro Esporte Sul, em homenagem ao Cruzeiro do Sul, símbolo nacional brasileiro. Agora, pensa comigo, cruzar o oceano em plena guerra não era como pegar um cruzeiro com piscina e buffet à vontade. A viagem era longa, cansativa e perigosa. Os navios civis corriam riscos de serem atacados por submarinos inimigos no Atlântico. A comida era racionalizada e o espaço era mínimo. Mesmo assim, essas famílias encaravam semanas de viagem com frio, tempestades e muitas certezas. A única certeza era a vida lá é melhor do que morrer aqui. Mas por que o Brasil? Por que tantos italianos decidiram vir justamente para cá? Existem 3 grandes motivos. Primeiro, o Brasil estava geograficamente distante da guerra. Enquanto a Europa pegava fogo, o Atlântico Sul estava relativamente seguro. Segundo, o país tinha terras férteis, clima favorável e a agricultura precisava de mão de obra, principalmente nas lavouras de café. Terceiro, o Brasil já tinha uma comunidade italiana estabelecida desde o fim do século XIX. Famílias que chegaram antes da guerra escreviam cartas para parentes da Itália, contando sobre novas oportunidades, terras disponíveis e uma vida mais tranquila. E convenhamos, receber uma carta dizendo aqui tem trabalho, tem sol, tem café e ninguém está explodindo nada, era um ótimo convite.